Acompanhando aí a nova diretoria do Conselho de Turismo de Valença. Tenho certeza que são pessoas altamente qualificadas e queridas na cidade, em suas áreas, já são empreendedores, já trabalham com isso, já fazem parte de diretorias, enfim. Tanto o Fábio quanto o Cleiton, conheço os dois, são pessoas muito queridas, queridas de minha família e conhecidos na cidade, e que também, por exemplo, o Fábio já faz um trabalho junto à CDL, o Cleiton também já faz um trabalho com design, professor, enfim, são pessoas qualificadas para dar seguimento, dar aquele empurrão e aquela gestão que precisa, sim, precisa de muita atenção no turismo, que apesar de alguns dizerem, falarem que Valença não é uma cidade turística, o que é uma grande bobagem essa fala, uma vez que a cidade de Valença, sim, tem potencial turístico, é uma cidade belíssima do ponto de vista da sua localização, é de excelência, privilegiada, a margem tem um rio cortando sua cidade, tem o Praia de Guaibim, estamos de frente para um arquipélago que é um dos maiores e mais importantes destinos turísticos do mundo, onde está localizado o terceiro maior destino turístico do Brasil, que é o arquipélago de Tinharé, Morro de São Paulo. Temos o contexto histórico, temos uma zona rural excelente, gigantesca, 3.000 quilômetros de estrada só na zona rural. Temos o turismo rural, temos cachoeira, montanha, temos tudo aqui, rio. Só precisa a coisa organizar direito e aí a gente vai ser, sim, um grande destino turístico, um grande polo. Mas só precisa organizar. E para isso precisa de conselhos, de secretarias, de gestão pública, de uma série de fatores que melhorem e mostrem para o valenciano o turismo, o potencial turístico da cidade. O que é difícil. A gente sabe que tendemos a valorizar o que é dos outros e não valorizar aquilo que é nosso, porque a gente tem todo dia. Então a gente tem sempre uma tendência de dar destaque, de valorizar o do outro. Sabe aquela história que a grama do vizinho é sempre mais verde? É exatamente a mesma coisa com as cidades. Nós moramos em Valência, a cidade é linda, tem muito gigantesco potencial. Só aquele rio, quando você passa aqui, essa semana eu estava passando com minha esposa, disse, olha que imagem linda, é essa aqui, o Rio Una, olha que coisa linda. Você parar aqui na ponte, que você passa ali, que você vê turistas que estão a caminho de Morro ou a caminho de outros lugares, parados, fazendo fotos ali do Rio Una, fazendo fotos ali da Igreja do Amparo, aquela visão que você olha para um lado, você tem a Igreja da Matriz, tinha, né, que agora você não dá mais para ver a Igreja da Matriz, porque construíram um prédio na frente, mas você dá para ver ainda a Igreja do Amparo, a terceira ponte, o rio, e você olha por outro lado, você vê lá ao final o IFBA, você vê todo aquele bairro do Tento, todo aquele contorno, os saveiros, as lanchas, o movimento de embarcação indo e vindo, é uma imagem belíssima. E que falta, por exemplo, o pessoal do turismo, um ponto de observação para quem passa por aquele lugar. Ninguém se ligou nisso, não? Um deck de observação que se projete para dentro do rio, por exemplo, para que as pessoas não precisem ficar paradas no meio da ponte para poder fazer uma foto. Não tem isso. Ou seja, nós temos a beleza, temos a estrutura, temos a natureza que nos deu, mas falta investir na coisa certa. A Orla de Valença, nos dois lados, no dia que fizerem aquela orla organizada ali, que a coisa estiver bonita de fato, sem buraco, bem iluminada, limpa, aí você vai ver o que é potencial turístico. Um outro ponto, Valença-Guaibim. São só 15 quilômetros que espera-se que a ciclovia chegue até a cidade. No dia que botar a ciclovia Valença-Guaibim, é outro nível, porque são só 15 quilômetros de uma estrada excelente, que vai dar na praia, passando por montanhas. Aqui falando em montanha, naquele ponto ali, entre Valência e Guaibim, antes da maricultura, né, tem aquela, no Patipe, né, aquela ladeira do Patipe, já é naturalmente, as pessoas que conhecem já param ali para fazer foto da vista panorâmica que tem naquele ponto. Por que ainda não criou ali um pier de observação, um deck de observação? Tá vendo? Tem cor, nós temos. Ali é poder público. Eu não sei se o terreno é público, se o terreno é privado. Se for privado, desapropria. Ou faz uma parceria com o dono do negócio ali. Constrói ali um deck de observação para que as pessoas passem, parem, possam fazer sua observação, que é bonito demais. O nascer do sol ali de 5 horas da manhã, 5h40 da manhã, você vai vendo o oceano, ao final, lá na ponta, você vê Morro de São Paulo, Gamboa, Galeão. Se você olha para o outro lado, o pôr do sol fantástico, espetacular.
Ou seja, nós temos turismo, temos estrutura para o turismo. Agora, precisa que as coisas sejam organizadas para poder não ficar desse jeito que está. Senão a gente vai ficar sempre, Guaibinho, Guaibinho. Guaibinho é a nossa cereja do bolo de Valença, é a menina dos olhos de Valença. Precisa de mais atenção, precisa de infraestrutura, mais ainda. E quando a gente fala de infraestrutura, todo mundo que é da área de engenharia sabe que a infra é o básico do básico. Sabe? A infra é o básico, não está falando da macroestrutura, que seria o extra, e que seria aí sim um grande negócio. Mas a infra, se for comparado com uma casa, é como se a gente estivesse falando da água encanada, da luz ligada, de um vaso sanitário no lugar. Um comparativo apenas para você ter uma ideia do que estou falando. Então precisa disso. Se colocar infraestrutura, já melhora e muito. Se colocar a infra em prática, já melhora e muito. Quando colocar macro, aí sim, temos a cereja do bolo. Tudo é questão de vontade, só. 7 horas, 27 minutos agora, 7h27. Programa Ligação Direta.